Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos de volta para mais um culto de adoração e estudo da Palavra de Deus, doutrina. Estamos estudando a doutrina da oração, estamos estudando sobre a oração e uma série de mensagens sobre a vida e os ensinos de Jesus sobre a oração. Estamos, portanto, estudando a série Aprendendo a Orar com o Mestre. E mais uma vez convidamos a você a fazer parte deste estudo e não apenas de uma maneira como espectador, mas buscando realmente tomar para a sua vida os princípios da Palavra de Deus, os princípios deixados por Jesus, concernentes à oração, para que você possa aprofundar-se no relacionamento com Deus. E aprofundando-se no relacionamento com Deus, conhecer Deus plenamente, ser, então, íntimo do Senhor e, desta maneira, ser fortalecido pelo Senhor nosso Deus, sendo intercessor, sendo um homem, uma mulher de Deus que vive uma vida de comunhão plena com o Senhor nosso Deus. Nós vamos estar orando, vamos estar apresentando nossas vidas ao Senhor, dedicando culto a Ele, e quero convidar você a fazer esta oração, você com a sua família, apresentando e consagrando suas vidas e o culto que estarão prestando a partir deste momento ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos por estarmos mais uma vez reunidos, virtualmente, remotamente, mas em espírito, o Teu Santo Espírito, que é vivo, nos une em Ti, Cristo Jesus. E somos então reunidos como família espiritual, somos unificados num corpo, o corpo de Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que em nome de Jesus estejas a nos fortalecer e a nos ensinar, Deus, a nos aprofundar no relacionamento contigo pela oração. E que assim, Pai Celestial, esta igreja seja conhecida como uma igreja de oração, uma igreja intercessora, uma igreja que exerce a fé enquanto busca a Ti com as suas vidas humilhadas diante do Teu altar. Uma igreja que é fortalecida dia a dia no Senhor e na Tua palavra, porque tem sede de Ti. Oramos pedindo mais uma vez que estejas a visitar, Senhor Deus, cada um dos nossos irmãos, membros e congregados dessa igreja que neste momento estão em tratamento, tanto de Covid quanto de qualquer outra enfermidade. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder e, em nome de Jesus, estejas a abençoar cada uma dessas vidas, fortalecendo seus corpos, dando saúde. Supra a necessidade dos Teus servos, Deus. Oramos por cada vida, em nossa sede, na congregação. O Senhor abençoa, ó Senhor, abençoa, visita cada um dos nossos irmãos. E assim, Pai Celestial, mais uma vez, oramos e reconhecendo, cientes da nossa condição, nós pedimos, toma nossas vidas em Tuas mãos e perdoa-nos se há falhas em nós, de maneira que, consagrados a Ti, entramos em Tua presença para cultuar-Te e pedimos, Deus, recebe a nossa adoração.
recebe a nossa oferta de amor. Recebe este culto, Deus, que é dedicado a Ti. Oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem habitará no santo templo do Senhor? Esta é a pergunta que nós encontramos no Salmo de número 15, salmo que estaremos lendo neste momento na nossa leitura devocional. E a palavra do Senhor nosso Deus diz assim neste salmo: quem, Senhor, habitará no teu santo templo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. É desta maneira que nós queremos estar diante do Senhor. Para isso, precisamos buscar a santificação, meditando na palavra de Deus, dedicando-nos a uma vida de oração constante e nos submetendo à vontade do Senhor, à ação do seu Santo Espírito em nossas vidas, teremos então a condição dada por Deus para estar diante da sua presença, porque é Ele quem nos santifica. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Dedique a sua voz, a sua mente, o seu coração, a sua canção ao Senhor. Louve ao Senhor, você e sua família. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés.
encher-nos com teu amor para um mundo agitado esquecer cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para um mundo agitado esquecer cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Glórias ao Senhor nosso Deus. Nós vamos estar fazendo a leitura do texto bíblico que será a base da nossa meditação nesta noite. E quero convidar, portanto, a você e sua família a fazerem a leitura de Mateus, no capítulo 6, os versos 5 e 6. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus de amor, como é maravilhoso poder estudar sobre oração, aprendermos a estar diante de Ti e apresentar as nossas vidas ao Senhor. E pedimos neste momento, Deus de amor, a Tua graça e a Tua ação. Pedimos que o Senhor esteja, meu Pai, em nome de Jesus, a preparar nossas mentes e corações para receber a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito, Deus, nos esclareça, nos ensine, traga às nossas vidas os princípios da Tua palavra e que estes, Senhor nosso Deus, sejam por nós buscados e praticados, para que possamos viver uma vida plena de oração e de conhecimento do Senhor, meu Deus. Abençoa a minha vida, Senhor Deus e Pai, com a responsabilidade da entrega da Tua mensagem. Usa-me, Senhor Deus, porque a palavra é Tua.
e que o Senhor esteja a nos abençoar, edificar, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, retomando, para nós entrarmos nesta mensagem com entendimento, estamos estudando uma série de mensagens denominada Aprendendo a Orar com o Mestre Jesus. E nesta série, nós estamos meditando sobre a prática de oração de Jesus e sobre os ensinamentos de Jesus concernentes à oração. Nós vimos nas primeiras mensagens Jesus orando, Jesus buscando tempo de oração, Jesus orando para o seu preparo espiritual e enquanto orava, tendo um embate na tentação ali, sendo tentado, melhor dizendo, pelo diabo e pelo poder de Deus manifestado em sua vida, que estava consagrada ao Senhor. Foi vitorioso e aprendemos então como vencer a tentação, olhando para a vida de Jesus e buscando aprender esses princípios. Pratique-os, não os deixe apenas num momento de interação com a mensagem na mídia social. Hoje, nós estamos considerando este texto de Mateus, capítulo 6, e neste texto, portanto, este texto, melhor dizendo, compõe o Sermão do Monte, ele faz parte do Sermão do Monte. E neste, nós temos então a justiça do rei, temos os princípios elementares deste reino, nós temos os princípios éticos, morais, de justiça, que devem estar na vida de todos aqueles que adentram o reino de Deus. Aqueles que, alcançados por Jesus Cristo, passam a fazer parte deste reino. E a oração, meus amados, está sendo ensinada por Jesus neste contexto. E veja a importância disto. Aqui, neste momento, neste trecho do Sermão do Monte, Jesus está apresentando de forma ordenada, portanto, numa sequência, 3 práticas estimadas pelos líderes religiosos da época, especialmente ali os fariseus e os saduceus. Você vai encontrar aqui no capítulo 6 a esmola, a oração e o jejum. Essas práticas, de certa forma, tinham uma certa mística, pois criou-se ao entorno delas uma cultura de espiritualidade e religiosidade, onde se tinha por mais espirituais aqueles que dedicavam tempo a estas práticas, que dedicavam-se a essas práticas. O destaque de Jesus, o apontamento de Jesus em relação a como se fazia isto, está focada não na ação em si, porque esmolar é uma boa ação, orar é fundamental, o jejum é um tempo de consagração imprescindível, necessário, que nos prepara para determinadas ações espirituais. A questão toda está no motivo por trás destes atos, dessas ações que estavam sendo praticadas. E no nosso caso especial hoje, na oração. E então, preste atenção no que vou dizer a você neste momento. Olhando para o texto bíblico, aqueles que exibem suas práticas para serem notados pelos homens e receberem suas recompensas aqui, receberão. Serão notados e receberão essas recompensas de homens. Mas os que buscam estar diante de Deus receberão recompensas eternas. Vou lhes compartilhar uma
um ocorrido que, para exemplificar o que nós estamos estudando nessa noite, o que estamos aprendendo na palavra de Deus nessa noite. Em uma determinada igreja ocorreu uma situação, a seguinte situação. Havia um membro da igreja que estava enfermo, estava num hospital internado. E o líder espiritual desta igreja foi até o hospital e realizou a visita, fez a visita, teve o contato com o membro citado. No final de semana seguinte, ele estava na igreja, o pastor estava na igreja e estava de púlpito, falando que havia visitado o irmão e que havia orado, o irmão havia sido curado. Porém, um dos membros da igreja era médico e trabalhava no hospital citado e conhecia o membro da igreja que estava enfermo. Este membro, que era médico, sabia que aquele que estava enfermo não havia sido curado. E a decepção foi tão grande que ele buscou outra igreja para adorar ao Senhor. Este é um ato de uma exibição pública que busca o reconhecimento dos homens, que busca a notoriedade, que busca um status espiritual que é aprovado por homens, mas que não é aprovado por Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que está acontecendo aqui, meus amados, nós temos então os fariseus e os saduceus que, no próprio livro de Mateus, Jesus vai confrontá-los com o termo que nós encontramos aqui, não sejais como os hipócritas. Em outros momentos, no capítulo 23, então, vai estar chamando-os de hipócritas novamente, porque eles tinham essas práticas em público, mas a vida deles tinha sérios problemas espirituais e, portanto, um testemunho contestável. E é exatamente a respeito disto que o texto trata e com relação a isto que nós precisamos ter cuidado. Precisamos observar e analisar, consultar o nosso coração para podermos ver e saber se nós estamos realmente diante do Senhor com sinceridade de coração ou se as nossas orações estão sendo apresentadas a Deus com comprometimento pela hipocrisia dos corações. Aqui, meus amados, quando nós falamos então do reino de Deus, nós estamos falando deste reino de justiça que é implementado com a chegada do rei. E há, então, este perfil exigido de justiça, de sinceridade, de verdade. Nessa mensagem você vai refletir sobre o intento do coração, sobre a terrível possibilidade de se buscar a Deus com oração apenas com base numa performance, numa bem estruturada peça teatral, onde pode-se identificar emoções, palavras colocadas organizadamente, de maneira inteligente, e também numa postura de autoridade espiritual, e apenas uma postura de autoridade espiritual. Isto pode acontecer. E isto estava acontecendo aqui. Deixe-me dizer uma coisa a você. Esta mensagem não deve causar receio em você, mesmo porque não era este o intento, o objetivo de Jesus quando proferiu essas palavras no Sermão do Monte, neste discurso. Essa mensagem deve produzir uma sincera reflexão sobre a nossa prática de oração. Devemos nos apresentar a Deus em oração com verdade, com lisura e não com hipocrisia. Então,
o que precisamos considerar nestas palavras de Jesus a respeito da oração e da sinceridade na oração, esta sinceridade que há de ser recompensada. Agora, qual recompensa você estará recebendo é a grande questão que nós estamos a considerar. Então, a primeira atitude a ser considerada aqui é a atitude inadequada. A primeira coisa, a ser considerada é a atitude inadequada. Veja o texto bíblico, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quando estiverem orando, quando vocês estiverem buscando a Deus, não sejam como os hipócritas. E o que é então um hipócrita? O que é essa figura? Que figura é esta do hipócrita? Em português, hipocrisia, ou hipócrita, melhor dizendo, é o indivíduo que deliberadamente, por hábito, professa ser bom, quando está consciente que não é. Contudo, esse fenômeno, na verdade, esse termo, melhor dizendo, é uma transliteração do termo hipócritas, que significa, primeiramente, um ator. Ser um ator. Aquele que representa algo que ele não é. Portanto, a ideia aqui é de uma pessoa dissimulada, fingida, alguém que usa máscaras, porque o teatro da época era feito dessa maneira. Eles tinham máscaras e essas máscaras eram então utilizadas para representar personagens. Um filme que traz isso muito bem, numa das cenas é O Gladiador. Há um teatro acontecendo ali numa das ruas, e você vai ver que eles estão com as máscaras. Então, essa é a ideia, é isso que nós não podemos ser diante de Deus. E você pode estar me perguntando, pastor, mas como isso pode acontecer? Bem, eu vou dar um exemplo bem simples para você. O texto de Lucas, no capítulo 18, os versos 9 a 14, vai estar falando sobre a oração do publicano e do fariseu. E naquela oração, o fariseu enaltece o seu próprio ser e diminui o publicano, apontando para o publicano e apontando falhas dele, e para si ele diz, agradece a Deus porque ele entende ser aprovado por Deus. O publicano vai dizer, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E o publicano é justificado. O publicano tem a sua oração aceita. Quanto a mim e a você, nós podemos estar orando ao Senhor, mas o nosso coração pode estar sujo, contaminado de tantas coisas, em pecado. Nós podemos estar buscando ao Senhor, nosso Deus, mas a nossa mente pode estar corrompida. Nós podemos estar com sérias dificuldades relacionais, e quando chegamos, ou na igreja, ou em casa, orar ao Senhor com uma postura de autoridade, quando nós não conseguimos liberar o coração, não conseguimos liberar perdão, não conseguimos consertar a nossa vida com Deus e com o outro. Desta maneira estamos sendo hipócritas. Desta maneira estamos sendo reprovados diante do Senhor nosso Deus. Esta é a razão pela qual no capítulo 5, verso 20 de Mateus, Jesus afirma que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Excederem muito. Jesus não está condenando, não está reprovando a prática de orar em pé. Eu quero chamar a atenção disto com você. Não é a questão de orar em pé, e nós vamos já entender isto. Porque este termo que aqui está na palavra de Deus
não tem esta ideia propriamente de simplesmente estar de pé para orar. A ideia aqui é de buscar lugares onde podia-se obter notoriedade, onde os homens se levantavam para orar. E estes locais, citados aqui, portanto, a sinagoga, as esquinas das praças, proporcionavam isto. E eles buscavam, então, essas áreas, essas localidades, melhor dizendo, para fazer essas orações, para que as pessoas os vissem e que, vendo-os, pudessem olhar e dizer: que homem de oração, que homem de fé, que homem de uma vida com Deus exemplar. Precisamos, então, observar isto. Precisamos ter cuidado com isto. Receber a atenção dos homens é um indicativo de envaidecimento. Esta atitude não deve ser alimentada em nossos corações. A oração institui-se em prostrar-se humildemente diante de Deus, em adoração, reconhecendo, melhor dizendo, a sua grandeza, soberania, poder, majestade, amor, fidelidade e graça. Se não for esta a nossa atitude, se isto não for o intento do nosso coração, meu amado, minha amada, é melhor você parar e fazer uma análise profunda no seu coração, para que você possa estar diante de Deus de maneira aprovada, e não como um hipócrita. Outra coisa que nós precisamos considerar quando lemos o texto bíblico e observamos a atitude, as palavras do Senhor Jesus, é que nós temos a atitude adequada, e essa deve ser observada. Nós acabamos de ver a atitude inadequada. Agora vamos ver a atitude adequada. E a atitude adequada, de acordo com o texto bíblico, é esta busca pelo lugar reservado com Deus. O verso 6 vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A busca pessoal e íntima a Deus é a atitude adequada. Esta é a atitude correta. Lá, no recôndito, no lugar secreto, onde você e Deus somente podem conversar livremente, sem reservas e constrangimentos, sem os olhares deste mundo, na sua particularidade e intimidade com Deus. Esta é a atitude que você deve alimentar. Repito, o texto não reprova, Jesus não está reprovando o orar em pé, ele mesmo orou em pé. Paulo manda que os homens estejam levantando mãos santas e orando em todo lugar. Orar em pé, orar em público, não é uma atitude reprovável, senão os cultos públicos sequer seriam, todos eles na verdade, seriam contestáveis. A questão, repito, é a atitude do coração, é o que está na sua mente, é o que está, o que vem de dentro de você. E quando você, então, tem esta atitude de buscar o seu momento particular com Deus, um momento de aprofundamento no relacionamento com Deus, essa atitude demonstra a humildade do seu coração e a sincera preocupação que você tem da sua aprovação diante de Deus. Esta atitude mostra que você está buscando este momento particular porque você tem coisas que precisa ajustar diante do Senhor.
e principalmente as questões relacionadas à nossa natureza pecaminosa. Nós já vimos nas mensagens anteriores Jesus praticando este ensinamento. Agora ele está ensinando, mas ele está ensinando o que ele vive, o que ele viveu, melhor dizendo. E nós vimos isso nas mensagens anteriores, nos seus momentos que precederam a tempestade, quando ele acorda de madrugada para orar, no momento do jejum, quando é tentado pelo diabo, ele está só com Deus, a sós com Deus. Então, diante disto, Jesus nos orienta a fazer também isto, entrar no quarto, buscar um lugar particular. Mas nós vamos ver que este termo, entrar no quarto, ou quarto, tem algo muito mais profundo para nós aprendermos. E ora em secreto. É interessante que quando ele diz ora em secreto, ele vai dizer porque é o teu pai que vem em secreto. O nosso pai, e olha o termo que ele está dizendo, o teu pai. Sim, Deus é o nosso pai, Deus é o teu pai, ele é o seu pai de amor. Não é o Deus distante. Isto é um termo pessoal, teu, meu pai, seu pai, está lá em secreto, pronto para nos ouvir, e é diante dele que nós vamos chegar. Numa conversa íntima com ele, uma conversa amorosa, uma conversa franca, sincera, onde nós vamos colocar a nossa vida, nosso coração diante dele. Alegrias, tristezas, necessidades, expectativas de vida, dificuldades, dores. É lá, neste lugar secreto, o Pai está lá. Ele está conosco em todos os lugares, mas quando nós olhamos para esse termo, e pensamos, entendemos este termo, este lugar secreto, meus amados, não só do nosso quarto, mas do fundo do nosso coração. Precisamos buscar a Deus assim. De maneira aplicada, buscar o teu momento pessoal com teu Pai. Chamar o teu Pai para uma conversa franca, verdadeira e íntima, para diante dele abrires o teu coração expondo as tuas reais intenções. E se essas forem reprováveis, clame pelo perdão de Deus. Peça a Ele um coração, uma mente aprovada por Ele. Você está diante dEle e Ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a mudar a nossa atitude, a nossa mente, as nossas intenções, especialmente, e claro, aquelas que dizem respeito à natureza pecaminosa, aquelas que são pendentes a ceder à tentação e nos afastar de Deus. Nós devemos buscar no Senhor e buscar na sua vontade saber o que de fato, em verdade, Ele quer para as nossas vidas. E o que Ele quer fazer em nós. E todas as coisas que fizermos, meus amados, devem ser para o louvor e glória do nome do Senhor e não para o nosso louvor e glória, não para que sejamos reconhecidos pelos homens. E esta é a última coisa que nós vamos considerar neste texto hoje. As recompensas. Todos nós, meus amados, gostamos de ser recompensados. Como é bom ser recompensado. Como é bom ser reconhecido. Você chega nas empresas, você chega em determinadas lojas, está lá um quadro com fotos de funcionários que, especialmente em destaque, melhor dizendo, aquele que está sendo reconhecido pela empresa pelo seu desempenho, pelo bom trabalho, bom serviço prestado, pela diligência no decorrer do mês na sua função. Mas deixe-me dizer uma coisa a você. Eu estava vendo um documentário e eu achei muito interessante
o que vi. Homens que estavam em busca de ouro. E eles então encontraram um determinado metal, um determinado metal que na verdade é um disulfeto de ouro, que é chamado, conhecido popularmente como ouro de tolos. E por que isto? Este disulfato de ouro tem uma cor semelhante à do ouro. E por ter uma cor semelhante do ouro, uma determinada aparência, digamos assim, seria de uma pepita, ou esse mineral, como é colhido, enfim, mas como é coletado, como ele extraído, melhor dizendo, ele aparenta ser ouro. E se uma pessoa não conhece, vai levar para casa deste material, vai levar consigo, e tendo em mente o engano de que está cheio do material precioso, do metal precioso que é o ouro. E sabe, há tantas pessoas buscando a Deus, desenvolvendo uma vida de oração, buscando recompensas, e estão, na verdade, colhendo e levando para as suas casas, para as suas vidas, ouro de tolos e não o verdadeiro ouro, o metal precioso que enriquece. Há um valor comercial, mas não semelhante ao ouro, claro. Veja bem, o texto bíblico nos fala de recompensas. A palavra do Senhor nos fala sobre recompensas. O apóstolo Paulo vai falar sobre recompensas e suas próprias recompensas, o depósito que está guardado para aquele dia, e sabe que pode confiar que aquele que o guarda é fiel. Jesus fala sobre as recompensas em Apocalipse. Quem perseverar até o fim vai receber a coroa da vida, e as recompensas são citadas. O Senhor Jesus está dizendo aqui que Deus tem recompensas valiosas, verdadeiras, para aqueles que buscam a Deus com sinceridade de coração e não com hipocrisia. Aqueles que se colocam diante dele humildemente. E falei há pouco a respeito do quarto, e eu quero que você entenda a maravilha desse termo no texto bíblico. A ideia desta palavra, quarto, é muito mais abrangente do que o nosso conhecimento, do que nós conhecemos hoje como quarto das nossas casas, um quarto como nós conhecemos hoje aqui. Este termo refere-se a uma sala-depósito, onde tesouros poderiam ser guardados. E nesta sala-depósito, tanto esses tesouros poderiam ser retirados, quanto podia-se acrescentar mais tesouros àqueles que lá já estavam. Portanto, a implicação pode ser de que o quarto íntimo em que o cristão ora normalmente, já existem tesouros à sua espera, sobre os quais pode sacar e aos quais pode acrescentar, diz Tasker. A implicação pode ser de que no quarto íntimo em que o cristão ora, normalmente já existem tesouros à sua espera, sobre os quais ele pode sacar e aos quais pode acrescentar. Essa observação de Tasker. Você consegue imaginar isto? Quando você entra no momento reservado com Deus, quando você derrama o seu coração com sinceridade, você entra num lugar onde já estão tesouros ali acumulados,
e um lugar onde você pode acrescer mais tesouros, porque Deus, o Deus abençoador, o Deus que é o teu Pai, que tem prazer em abençoar, continua a derramar bênçãos sobre as suas vidas, sobre a sua vida. Tesouros eternos, tesouros inefáveis da parte do nosso Deus. Tesouros que têm valor inestimável e que não vamos encontrar igual nesta terra, nesta vida. Jesus nos conduz a pensar nas recompensas. E veja bem, e vai ponderar duas realidades, duas formas de ser recompensados. De um lado, a recompensa dos homens, e esta, deixe-me dizer a você, é uma recompensa miserável, permeada de soberba, vaidade, ilusão e engano. Porque o nosso coração, infelizmente, é um coração pecaminoso. E nós, deixe-me citar, e preste atenção, eu estou falando no sentido de espiritualidade, de questões eternas. Há recompensas neste mundo e são boas. É bom recebermos elogios, é bom sermos reconhecidos, mas estou frisando questões eternas. Os fariseus e saduceus buscavam recompensas espirituais, e essas recompensas espirituais não podem ser dadas por homens. Do outro lado, nós temos a recompensa dada por Deus, que é eterna e não se corrompe, e que tem um valor inestimável, como já citamos aqui. A palavra que nós encontramos aqui como recompensa no texto bíblico, nos versos 2, 5 e 16, era utilizado no grego helenístico em recibos da época, indicando que um determinado pagamento fora plenamente realizado. Quando Jesus diz que eles já receberam o seu pagamento, ele está dizendo, o que eles buscam já foi-lhes dado. Eles queriam o reconhecimento dos homens, foi-lhes dado. E quando nós pensamos nas coisas eternas, que o Pai recompensará, meus amados, o nosso Deus também nos recompensa plenamente. Realiza esta recompensa e ela é depositada, como diz o apóstolo Paulo, e fica guardada pelo nosso Deus, a ser recebida quando estivermos diante dele, o nosso galardão. Por isso, Jesus nos adverte no capítulo 6 mesmo, os versos 19 a 21, que quando ele conclui esse discurso, ele vai dizer assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o seu tesouro? Os reconhecimentos deste mundo, as recompensas que este mundo tem a oferecer? Ou nas recompensas eternas que provêm do nosso Deus? Concluo essa mensagem dizendo a você, reflita sobre o quão imprescindível é apresentarmos-nos a Deus com o coração sincero, porque as motivações dos nossos corações são as condutoras das nossas buscas por valoração pessoal. Se a nossa perspectiva espiritual está na notoriedade dos homens, precisa ser imediatamente mudada. O nosso reconhecimento vem de Deus, em secreto. E este tem valor e peso
eterno. E como o apóstolo Paulo, posso dizer a você, rogo, irmão, a você, visite o seu coração neste momento e diante de Deus, peça que Ele o sonde, porque mesmo em nossa casa, na particularidade e privacidade do nosso quarto, podemos não estar sendo sinceros a Deus. E com isto, podemos estar ilusoriamente acumulando ouro de tolos, ao invés de tesouros verdadeiros e eternos. A sinceridade do nosso coração é recompensada por Deus, mas a hipocrisia é por Ele combatida e reprovada. Que você busque a Deus com sinceridade de coração. E o Senhor que vem em secreto te recompensará. Vamos orar. Vamos então apresentar nossas vidas ao Senhor neste momento. Ó Deus de amor, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós queremos sinceramente apresentar nossas vidas a Ti em oração. E pedir perdão ao Senhor, nosso Deus, se nós temos desenvolvido uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de aparência devocional, uma vida de uma espiritualidade externa apenas, e os nossos corações não estejam em conformidade com o Senhor, com a Tua vontade, com a Tua palavra, com os Teus princípios de justiça, que são o ordenamento legal do reino de Deus. Ó Senhor, Deus e Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Deus, a apresentar as nossas vidas a Ti e cultuar-Te e adorar-Te em espírito e em verdade. Nós oramos assim, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aí está na sua tela, mais uma vez, o aviso, esta chamada especial do Seminário da Família, o primeiro seminário da família realizado no ano de 2021. Estará ocorrendo nos dias 20 e 21 de fevereiro, portanto, daqui a 10 dias exatamente. E pedimos mais uma vez, encarecidamente, orem, irmãos, por essa programação, orem por esse seminário. Nós, nossas famílias, precisamos buscar o conhecimento, precisamos crescer, precisamos consagrar nossas famílias ao Senhor para a edificação. Portanto, coloque diante do Senhor Deus essa programação, reserve esses dias, compartilhe o link da nossa página nas redes sociais, Facebook, YouTube, para que outras pessoas também tenham oportunidade de estar participando desta programação especial e recebendo então essa mensagem tão preciosa. Ore pela vida da irmã Diane Heiker, que estará trazendo a mensagem, que estará trazendo as preleções
que seja usada poderosamente pelo Senhor nosso Deus. E que Deus esteja guardando a ela, a sua família, de serem acometidas de enfermidades e que qualquer outro impedimento venha a acontecer, mas que para a glória do nome do Senhor, para a edificação da igreja, nós tenhamos a bênção e a alegria de ter a irmã Diene conosco e, assim, sermos abençoados com esta programação, com este seminário tão especial, com um tema tão relevante e que há de edificar as nossas vidas. Deus abençoe. Tenha um decorrer de semana abençoado na condução do Senhor e pratique a oração de maneira sincera, verdadeira. Deus abençoe a todos. Amém.